E aí, popzeiros de plantão, como é que vocês estão? Bom, eu sou a Amanda Barbosa e hoje eu vim trazer para vocês mais uma experiência literária. E bom, hoje, especificamente, a experiência além de literária, ela é uma experiência psicodélica. Mas antes de eu começar a falar para vocês um pouco mais sobre esse livro, um pouco mais sobre essa narrativa, eu vou soltar a vinheta para vocês. Bora lá? Antes de eu começar a falar mais sobre o livro para vocês aqui, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, curtir o vídeo se você gostar desse conteúdo, compartilhar para aquele seu amigo que gosta de ler, aquele seu amigo que gosta sobre o assunto mesmo. E claro, né, se você gostar de tudo que a gente debater aqui, deixa aqui nos comentários o que você achou também, né? O livro de hoje é A Experiência Psicodélica, né? Um livro que foi lançado lá na década de 60, né? Chegou no Brasil recentemente. E ele foi escrito pelo Timothy Leary, Ralph Metzner e o Richard Alpert, que os dois últimos são como coautores, né? Enfim, esse livro, né, como eu já havia dito, foi escrito na década de 60, né? E foi um momento, né, da história em que as pessoas haviam muitos estudos sobre a questão dos psicodélicos, né? Principalmente num cenário de depressão, né? A gente já começa por esse sentido, né? Que os estudos eles eram muito voltados para isso, né? E esse foi um dos incentivos, né, para os autores quererem explorar um pouco mais sobre isso, né? Mas esse livro especificamente, ele trata muito mais de como é a sensação de uma experiência psicodélica, né, ao você ingerir psicodélicos, né, como LSD, cogumelos, por exemplo. E ele tem como fio condutor o livro Tibetano dos Mortos. Bom, eu vou explicar para vocês mais ou menos a estrutura dele, mais ou menos o que você pode encontrar, né, porque como ele é como se fosse um manual, né, vamos dizer assim, além, né, de tratar dessa questão dos estudos que estavam sendo feitos, né, na década de 60, né, quando tudo começou, e do porquê, o efeito que aquilo tinha dentro das pessoas, o que podia ser bom, o que não podia ser bom em relação a isso, que inclusive é um ponto muito relevante, né, porque é um assunto polêmico, né, para se tratar nos dias atuais, mas ainda assim as pessoas se questionam, né, os estudos se questionam sobre o quanto tratar sobre essa questão dos psicodélicos, o quanto isso está atrelado, né, às possibilidades que a gente tem disso dentro de cada uma dessas pessoas que podem ingerir os psicodélicos e o quanto isso pode contribuir, né, para melhoras de doenças mentais, por exemplo. Bom, antes de tudo, atrás, né, tem uma frase que é: relaxe e aproveite o fluxo veloz. Não se apegue a nenhuma visão ou revelação. Deixe tudo fluir através de você. Um ponto que eu acho muito necessário ressaltar antes de eu especificar cada uma das passagens do livro é que ele trata muito sobre uma questão do ego. Se você é uma pessoa que não tem muito contato com o que é o ego, né, porque o ego ele é muito tratado na lei da atração, por exemplo, se você não entender muito bem o que é o ego, talvez você fique um pouco perdido em algumas passagens, porque ele trata dessa morte do ego. O que é essa morte do ego? Porque o ego no nosso conceito, né, o nosso conceito de cultura de massa, ele é muito diferente do que a lei da atração, a expansão trata. Então há uma coisa muito mais profunda através disso, com isso. Então é muito legal, muito interessante entender um pouco mais sobre o que é o ego, o efeito dele, o que ele pode causar na sua vida, porque é a partir desse princípio que vai ser uma base, né, para eles conseguirem explicar exatamente o efeito dos psicodélicos dentro da pessoa que está ingerindo. Bom, os momentos do livro são divididos, né, entre essa parte da introdução, em que ele vai falar sobre essa questão do Tibetano dos Mortos, do livro Tibetano dos Mortos, o porquê está usando como uma base. Ele vai destacar tudo isso, né, tem até muitos pontos aqui que eu quis destacar, porque além disso tudo, esse estudo do psicodélico ele também está muito atrelado a uma cultura de massa, né? Então
já existia isso e o quanto essa influência estava dentro da sociedade naquele momento, e inclusive isso refletiu até mesmo na música, né? Como até próprio mencionado, né, em relação ao livro, quando a gente fala de Beatles ou de Pink Floyd, por exemplo, que tem uma temática, né, do rock mais psicodélico, e essa ideia, né, tanto que a capa até nos lembra bastante essa parte musical daquela década, né? Então isso também refletiu muito socialmente. Então, além de ser um estudo para pensar sobre questões da saúde mental, para pensar em como aquilo reage dentro de cada um, também teve uma influência muito grande socialmente, né, falando. E a gente pode observar isso estudando a arte, como ela era feita naquele momento. Mas, bom, temos essa primeira parte, a primeira parte que fala nessa introdução sobre o livro Tibetano dos Mortos. Ele vai te dar algumas instruções e depois, de fato, vão ser divididas as etapas de primeiro, segundo e terceiro bardo. O que ele fala? Ele relata como a pessoa pode se sentir, ele orienta, né, quem quer ter essa experiência dessa morte do ego, porque o que ele trata muito fortemente aqui é uma questão de você se reencontrar. É uma questão muito forte de você olhar para dentro de você, né? É uma questão de você também se reconhecer. E eu acredito muito também que um dos pontos principais sobre isso foi querer falar sobre a saúde mental nessa perspectiva, né? De você se autoconhecer. Então, acredito que esse foi um dos ganchos que eles quiseram trazer com esse livro. Mas enfim, temos o primeiro, o segundo e o terceiro bardo, que, como eu falei, são os estágios, né? Os estágios de como a pessoa vai se sentir. Ele explica como a pessoa deve estar acompanhada, quem tiver com essa pessoa, como é que essa pessoa pode ajudar, se houver um momento de pânico, né? Porque isso pode acontecer, você pode sentir um medo, você pode ter sensações estranhas e é orientado a como você pode fazer isso. E por fim, depois de ele retratar todos os bardos, né? Também tem uma parte aqui muito específica que o último capítulo do livro, né, no caso, o nome do capítulo é Instruções para uso durante uma sessão psicodélica. Essa parte final do livro, elas basicamente são instruções são textos, na verdade, né, textos já prontos de o que a pessoa pode dizer, quem está acompanhando a pessoa que está fazendo a viagem, né, psicodélica, o que ela pode dizer caso haja uma fuga ali do pensamento, caso hajam sentimentos um pouco ruins em relação ao que ela está vivenciando. E na conclusão geral, que é uma parte que eu acho que dá até para eu compartilhar com vocês, só para vocês entenderem um pouco mais, que é o final, né? Tanto que quando termina o terceiro bardo, eles especificam aqui, termina o terceiro bardo, e aí eles colocam uma conclusão geral. Estudantes bem preparados, que possuem uma avançada compreensão espiritual, podem usar o princípio de transferência no momento da morte do ego, e não precisam atravessar os estados subsequentes do bardo. Eles alcançarão um estado de iluminação e permanecerão nele durante todo o período. Outros, com um pouco menos de experiência em disciplina espiritual, reconhecerão a clara luz no segundo estágio do primeiro bardo, e então atingirão a libertação. Então acho que é um resumo de muita coisa que eu trouxe aqui, que eu falei agora para vocês, que eles quiseram trazer essa ideia, né, de mostrar essa ideia de muita iluminação, de expansão, de compreensão, de presença, que são questões que estão muito fortes, né, nos estudos que falam sobre lei da atração, sobre expansão da mente, né, expansão das suas possibilidades, né, de como ser humano, de autoconhecimento mesmo. Então, não posso categorizar assim esse livro como uma autoajuda, porque ele está muito mais como um manual mesmo e muito mais como um registro de um estudo. E é isso que eu achei um dos pontos que mais me chamam a atenção, é que é um estudo lá da década de 60, veio lá da década de 60, ele foi escrito em 1962, então é um registro daquele tempo, né, uma passagem assim. Então, para mim é muito forte esse ponto, né, de ter sido deixado isso no mundo pra gente ter esse contato agora, ainda mais sabendo que os estudos atualmente, né, por mais que ainda exista essa polêmica, né, ela é muito forte atualmente. Bom, mas eu acho que é isso. Para finalizar, eu quero agradecer muito a editora Aleph, né, que
mandou pra gente esse livro. Eles têm muito essa proposta de explorar outros mundos, assim, então tem super tudo a ver com esse livro aqui da experiência psicodélica. Muito obrigada. Foi uma experiência muito interessante ter o contato com essa leitura, assim, eu gostei bastante, particularmente eu gosto de ter esse contato, de conhecer novas coisas, de conhecer estudos que muitas vezes estão ali guardados e a gente nem imagina, né, que está acontecendo. Então, eu agradeço pela possibilidade. E além disso, vem um pôster também da capa do livro, né, pra gente também. É tudo muito realista, né, não é nada muito fantasioso, né, não foge daquilo que muitas vezes a gente vê em filmes, em coisas na televisão, e aí parece que foge um pouco dessa realidade. Quando você tem um contato com isso, fica algo muito mais dentro do que de fato é. E aí você consegue entender melhor o porquê estavam estudando sobre isso. Bom, gente, mas é isso. Eu agradeço você que ficou até o final do vídeo, né, para vivenciar essa experiência aqui psicodélica comigo hoje. E até a próxima experiência literária.